Do Alan, estão perguntando. Então, vamos lá, do Alan. Ele é jogador do Flamengo, porém, com a permanência ou a renovação de contrato do Felipe Luiz, o Alan perde muito espaço, né, no time do Felipe Luiz. Ele tem perdido espaço. Então, é um jogador que o mercado observa e observa muito. O São Paulo tem interesse na contratação do Alan. O São Paulo, diante desse movimento do Felipe Luiz, sabendo que ele de repente não vai ter oportunidades, o São Paulo então espera essa confirmação do Felipe Luiz, confirmado agora pela manhã, vai para cima do Alan. O São Paulo prepara uma proposta para tentar contratar o Alan para o time. E é um jogador que é muito, mas muito bem avaliado por todos dentro do clube. Então, assim, não é de agora que todo mundo está vendo o Alan agora, uma oportunidade de mercado. Não, já é um jogador que vem sendo avaliado e que vem sendo monitorado pelo São Paulo. Também e São pela Paulo... saída do Luiz Gustavo? É um jogador que é mais jovem, sim, reúne essa característica de saída de bola. Vamos falar bem a verdade, o Alisson é um jogador que caiu muito de rendimento, né? E tem outros jogadores ali que o São Paulo pode utilizar. Por exemplo, eu gosto muito do Felipe Negrutti. Só que o Felipe Negrutti pode ser zagueiro também, além de ser volante. Então é aquela coisa de rejuvenescer o time como promete a diretoria para a torcida. E o Alan é um jogador que chega com um toque de experiência, com marcação, saída de bola. É um jogador que agrada muito o São Paulo. Então o São Paulo prepara uma oferta, prepara uma conversa para tentar contratar o Alan. Aqui, o Peppa Rebaixada, mandou aqui o Felipe. Vai, lê o Peppa Rebaixada. O Alan a gente leva no aeroporto e ainda leva o Emerson Royal junto. Mas você tava com o Emerson Royal outro dia, foi muito bacana. Aqui eu não falo mal do Emerson Royal, não. Aí tem isso também, tem um ranço da torcida do Flamengo muito grande, leva o Alan, mas leva o Alan. Mas o Alan Alan acho que é maior a rejeição, não é? Então, eu não consigo entender por quê. Vamos lá, ele teve alguma falha gigantesca ou foi um jogador que foi muito abaixo? Eu acho que ele acabou, entre aspas, sofrendo com algumas trocas de treinadores. Por exemplo, com o Tite gostava muito dele. O Tite dava mais oportunidades. O Sampaoli era lá e cá, lá e cá. Com o Felipe Luiz, de fato, ele não tem a característica de jogo do Felipe Luiz. Teve algumas oportunidades? Teve. Mas eu imagino que por falta de ritmo, de jogo, não tenha tido o desempenho esperado. Então, não, acho que o Rubro Negro podia responder no chat, então, por que essa rejeição? Vamos lá, novidade, se quiserem fazer um corte limpo para as redes sociais. O São Paulo já fez uma proposta de empréstimo pelo Alan. Essa proposta foi feita ainda antes da renovação do Felipe Luiz. Só que o Flamengo colocou em banho-maria porque tinha o receio de liberar o Alan por empréstimo, o Felipe Luiz sair e com a chegada de um novo treinador, esse treinador, enfim, olhasse para o Alan com bons olhos e quisesse aproveitar. Então o Flamengo colocou de lado essa situação, priorizando, claro, primeiro a questão do Felipe Luiz. Agora que o Felipe Luiz renovou o contrato e o Flamengo já se via interessado a negociar o Alan com o São Paulo por empréstimo, a minha interpretação é que é uma questão de pouco tempo para esse processo andar, porque o Flamengo gostou do que foi ofertado pelo São Paulo, só não disse sim enquanto não resolvesse o Felipe Luiz. O Felipe Luiz está resolvido, foi anunciado hoje, então é uma negociação que caminha aí para ter um desfecho positivo, o Alan trocando o Flamengo pelo São Paulo por empréstimo. E é importante a gente citar que é um jogador que não estava atuando, estava tendo poucas oportunidades no Flamengo, e o que o São Paulo pode proporcionar pro Alan é aquela coisa assim, de tipo, aqui você vai jogar, aqui você vai ser importante, aqui você vai ser protagonista, aqui você, assim, coincidência ou não, o executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, foi quem contratou ele pro Atlético Mineiro na época. E o Atlético Mineiro, ele deslanchou, fez uma baita de uma temporada, 2 temporadas boas, e aí foi negociado. Então, assim, é um jogador que é óbvio que o São Paulo, por si só, a camisa pesada que é o São Paulo, não está num grande momento, é bem verdade, não está num grande momento, tem muita notícia ruim de fora e tal, isso espanta alguns atletas e empresários na hora de negociar, isso é bem verdade, mas no caso específico dele, é um jogador que o São Paulo usa muito isso, Aqui você vai jogar, aqui você vai ser protagonista como você foi lá no Atlético, né?
Então, é uma oportunidade para ele muito boa do cara mostrar o valor. E vamos combinar, é um jovem jogador ainda. Então, o Alan... Acho que tem 28 anos, se eu não me engano. Então, tá menos, bom, antes de 30. Não é o Luiz Gustavo de 37. Ah, sim. É isso que eu tô falando. Exato. Não é um cara de fim de carreira. Com certeza. É isso que eu tô falando. Eu acho que eu tô vendo muitas críticas nas redes sociais do São Paulo. Só tá contratando gente acima de 30 anos. Só tá contratando gente que tá envelhecendo o elenco. É que a torcida do São Paulo dá para entender. Eu compreendo a torcida do São Paulo, porque assim, é uma torcida que está muito machucada por todas as notícias que estão acontecendo. Então, por exemplo, se a gente dá a notícia, eu ou qualquer outro colega dá uma notícia, o São Paulo vai rejuvenescer o elenco para 2026, vai contratar jogadores jovens. Aí você noticia, o Danielzinho tem mais de 30, o Lucas Ramon tem mais de 30, o Alan tem mais 27, 28 anos. Tem quantos anos? Os caras ficam chatos mesmo e com razão, cara. Sim. Não dá para tirar a razão da torcida do São Paulo. Sim, a torcida do São Paulo tá certa. Porque viu que foi um problema que o elenco sofreu nesse ano. Ou vem sofrendo já há alguns anos. Essa questão dos desfalques. Hora de falar sobre o São Paulo. Qual a possibilidade de o tricolor envolver Marcos Antônio no negócio por Alan do Flamengo? Já contei para vocês na segunda-feira que o São Paulo entrou em contato e fez proposta oficial ao Flamengo para ter Alan por empréstimo até dezembro. Volante que perdeu espaço com o Filipe Luiz, nem sequer viajou para a disputa do Intercontinental de Clubes, torneio que aconteceu no Catar no mês de dezembro. Pois bem, a proposta do São Paulo pelo Alan é de empréstimo. E o Marcos Antônio é um velho sonho do Flamengo e, em especial, do José Boto. Eles trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk e também no PAOK. Diante desse interesse, tem muita gente especulando que o Flamengo pode comprar o Marcos Antônio, colocar um dinheiro e ainda emprestar o Alan como contrapeso. Ou até, quem sabe, fazer uma troca em definitivo com dinheiro. O São Paulo assegura que não tem interesse em colocar o Marcos Antônio na negociação do Alan. A ideia é contar com Marcos Antônio e Alan no meio de campo na temporada de 2026. A única chance de o Marcos Antônio sair do São Paulo é diante de uma proposta muito significativa, jogador que ainda pertence a Lazio, mas com operação de compra fechada com o São Paulo, o negócio vai render a Lazio 4 milhões de euros, um baita negócio por parte do tricolor. Bora falar agora sobre o São Paulo, que oficializou a venda de Eric para o Vitória e fez mais. Usou seu site oficial para dar todos os detalhes da negociação. Transparência extremamente importante no momento de falta de credibilidade ou de uma série de escândalos envolvendo o tricolor. Segundo o São Paulo, transferência do Eric para o Vitória foi fechada em 7 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Essa grana será paga em 10 parcelas, a primeira delas em 30 de março de 2026. O São Paulo fica com 6 milhões e 300 mil reais, o Eric fica com 700 mil. Até porque o atacante tinha direito a um percentual. Você pode estar se perguntando, mas e os outros 50%, Nicola? O tricolor manteve 20% do valor de uma venda futura, o Eric vai ficar com 30%. Negociação que também inclui a multa de 1 milhão de reais que teria que ser paga pelo Vitória ao São Paulo por ter utilizado o atacante na última rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que valeu a permanência do time baiano na primeira divisão do futebol nacional. Leonardo Limeira da Silva Filho. Sabe se Cristaldo interessa ao São Paulo? Não sei se foi esse jogador que atribuíram a mim a informação de que poderia pintar no São Paulo. Tinha um jogador do Grêmio que os caras, um monte de gente falando que eu estava cravando que podia pintar no São Paulo. Deixa eu ver se é esse, quer ver? Ó? Eu não tenho absolutamente informação nenhuma sobre Cristaldo no São Paulo, tá? Franco Cristaldo... eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa do Grêmio, tá? Vamos ver se a pessoa ainda está online. E aí, se tiver... Vixe, 19h59, que o São Paulo sondou o Grêmio pelo Cristaldo. Acho que não teremos resposta hoje, tá? Última visualização às 19h59. Mas não custa tentar, né? O Jean Gomes, Nicola, boa noite, tudo bem? Vi agora que o São Paulo vai tentar o Alan do Flamengo, confere. O São Paulo é muito burro, emprestou o Mailton para o Fortaleza e não incluiu o Pochettino no negócio. O Fortaleza só topa negociar o Pochettino por venda, e a pedida é de 3 milhões de dólares. Sobre o Alan, jogador que pertence ao Flamengo e que fez sucesso com a camisa do Galo, a informação é verídica.
informação é verdadeira. O São Paulo tem interesse na contratação do Alan e tenta convencer o Flamengo a emprestá-lo sem custos por uma temporada com opção de compra, tá? Então esse é o modus operandi, essa é a forma que o São Paulo encontrou para tentar convencer o Fla a fazer negócio. Não contei para vocês, mas a gente já lembra agora. Vou respondendo a todas ou praticamente todas as perguntas, mas pintou superchat, a gente para o que está fazendo para responder na hora, tá bom? Fernando Kulaif. Boa noite, Nicola. Atualiza geral o que você tem de informações sobre reforços no São Paulo. Que você tenha boas notícias. Bora lá, Fernando. 9 saídas, tá? 9. A principal delas, a do Oscar, que embora não tenha oficializado sua aposentadoria, o São Paulo já dá como certa a sua saída. Com essas 9 saídas, o São Paulo economiza quase 5 milhões de reais por mês. Número bem importante na folha salarial tricolor. Os 2 primeiros reforços já foram contratados. O Coronel, goleiro que veio dos Estados Unidos, ele estava praticamente fechado com o Orlando City, quando o São Paulo ofereceu, não uma grana maior, mas um projeto de carreira. O Coronel ouviu que vem ao São Paulo para ser reserva do Rafael, mas que quando o Rafael se aposentar ou deixar o São Paulo, o Coronel assume a condição de titular. Isso encantou o goleiro, que é brasileiro, nasceu no Mato Grosso, mas se naturalizou paraguai e joga pela seleção do país vizinho. O Coronel foi contratado. O Danielzinho também. São Paulo agora trabalha em algumas frentes. Lateral direito é prioridade. Hoje eu conversei com o presidente Júlio Casares e o Júlio me contou que Lucas Ramon, que pertence ao Mirassol, e Vitinho são dos 2 alvos. O Vitinho tem afirmado que não quer fechar com ninguém no Brasil antes de janeiro. Ele queria esgotar as possibilidades de voltar para a Europa. Se ele perceber que não vai conseguir jogar na Europa, aí sim o Vitinho vai estar disposto a ouvir propostas de clubes brasileiros. Sobre o Lucas Ramon, tem contrato só até abril com o Mirassol. E o São Paulo avançou para contratá-lo, para assinar um pré-contrato. Depois que esse pré-contrato estiver assinado, o São Paulo vai tentar oferecer uma compensação financeira ou um empréstimo de jogador para o Mirassol, para que ele possa ser liberado de forma antecipada. O Alexander, que cobre o São Paulo, chegou a afirmar que uma dessas alternativas seria de empréstimo do Luan, que se recusou a ir para o Mirassol. Eu não consegui a confirmação do São Paulo em relação a essa ideia. Só para completar, o Tricolor tem interesse na contratação do Alan, jogador que pertence ao Flamengo, seria por empréstimo até o fim da temporada de 26, beleza? Brenner no São Paulo, já falou sobre isso? Não falei. Mas essa notícia havia surgido durante a semana e o São Paulo se apressou em descartar. Houve uma especulação, inclusive, de que o Rui Costa estaria almoçando com o Brenner numa churrascaria ao longo da semana. O São Paulo desmentiu. O Brenner não vai jogar na Udinese, está sendo oferecido para clubes brasileiros. E a informação do Rio é de que o Vasco tem a intenção da contratação do jogador por empréstimo. Por que o São Paulo não tem interesse em contratar o Brenner? Porque o São Paulo alega ter 3 jogadores para a posição dele. O Caleri, o Rian Francisco e o André Silva, que voltam no primeiro semestre do ano que vem. Tá bom? Douglas Gats de Delete. Lima do Fluminense no São Paulo. Raíza Simplício postou agora no X que está próxima à transferência, que o jogador gostaria da mudança. Acho que é um jogador que se encaixa mais à realidade do São Paulo do que o Alan, embora o Tricolor admita o interesse em contratá-lo. Vou até printar a mensagem da Raíza, que aí eu já mando direto para minha fonte para tentar alguma atualização para vocês, tá bom? Quer ver? Ó? Aqui, ó. O São Paulo demonstrou interesse pelo Lima, do Fluminense. O meio-campista virou uma opção no time tricolor e vê com bons olhos uma transferência, tá? Vamos lá, ó. Estou printando essa mensagem e repassando para uma fonte. Demorou, mas o mercado, enfim, esquentou, né? A gente teve uma dificuldade de negócio esquentar. As primeiras semanas de dezembro foram muito voltadas aos jogos e agora sim, mesmo em época de Natal e Ano Novo. Boa noite. Tudo bem por aí? É quente? Mandei aqui, tá? Assim que a pessoa responder, também vou tentar avançar no Lucas Ramon, se o São Paulo já tem um pré-contrato assinado com o Lucas Ramon. Sobre... Peraí, o Severino Costa, como é que tá a negociação do zagueiro Ávila? Será que melou outra informação? Cadê o camisa 10? Até agora nada. O São Paulo está encontrando dificuldade do camisa 10, que é o mais caro. Sobre o Gaston Ávila, durante a semana eu publiquei que o Marlon Freitas estava indo pro Palmeiras, né?
E a pessoa de São Paulo admitiu que havia interesse, mas que em nenhum momento o Botafogo demonstrou a intenção de liberar o jogador para o São Paulo, porque o São Paulo queria empréstimo ou troca. E aí eu falei, e o Gaston Alves? Não, o Gaston tá andando, não é uma operação fácil, porque é um jogador que custou um caminhão de dinheiro ao Ajax, mas a gente está aos pouquinhos tentando fazer com que esse negócio avance, tá? Alguém, Severino Costa, o Erivan Alencar, salve Nicola, o São Paulo ainda pode perder o Marcos Antônio para o Flamengo? Acho pouco provável. A boa notícia nessa história é que o Marcos Antônio, apesar de pertencer a Lazio, ele tem uma obrigação de compra no São Paulo. Então, se em algum momento, que até agora não se manifestou, o Flamengo quiser contratar o Marcos Antônio, o Flamengo vai precisar negociar com o São Paulo, tá? Então, esse é um ponto importante.